Bom dia, alunos. Aqui quem fala é o professor Aloysio Júnior, tá? De Geografia. E a aula de hoje nós vamos falar sobre cartografia. O que é cartografia? O que ela estuda? Então, cartografia nada mais é do que a ciência que estuda as cartas geográficas. Ou melhor dizendo, uma maneira mais simples, os mapas, tá? Se formos analisar etimologicamente, ou seja, a origem da palavra, cartografia significa carto, vem da palavra carta, tá? E grafia, descrição. Então, uma descrição numa carta, num papel, tá? Como nós já estudamos anteriormente, a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, tá? E o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico nada mais é do que o espaço que sofreu alteração, modificação pelo ser humano, tá? Então, a geografia ela vai estudar o espaço natural e o espaço geográfico. O espaço natural é a primeira natureza, a natureza que não foi tocada pelo ser humano ainda, não foi modificada. E o espaço geográfico é chamado de segunda natureza, ou o espaço que foi modificado pelas ações humanas, foi transformado, tá? O ser humano ele não apenas modifica o espaço, ele também é influenciado pelo espaço. Tá? Mas na cartografia, a cartografia ela reúne vários conhecimentos e técnicas para confeccionar, reproduzir esse espaço natural ou o espaço geográfico, tá? Esses dois tipos de espaço dentro da geografia, numa carta, tá? Numa superfície plana. E quando você vai reproduzir algo que tem um certo formato, como por exemplo a Terra é uma circunferência, o formato mais exato é um geoide, tá? É uma circunferência achatada nos polos e ela não tem a superfície lisa, ela tem várias ondulações, rugosidades, vários tipos de relevos diferentes, tá? Então, quando você vai representar isso num papel, numa superfície plana, ocorre distorções e você deve escolher quais distorções você vai privilegiar. Você pode manter o tamanho, mas distorcer as formas, tá? Você pode manter as formas, mas distorcer as distâncias e vice-versa, tá? Então, sempre quando você vai representar algo que é uma circunferência numa superfície plana, vai existir ali distorções, tá? Alguma coisa ali vai ser deixada de lado, ou o tamanho original, ou o formato, ou a distância, tá? E a cartografia ela vai se preocupar em cada vez mais desenvolver técnicas que façam com que as distorções elas sejam menores, tá? Então, ao longo da história da humanidade, o ser humano ele sempre procurou, tá, reproduzir a superfície, o espaço onde ele morava. Não precisa ser necessariamente a Terra toda, pode ser o espaço em que ele conhecia, o espaço conhecido do homem ali, reproduzir isso numa carta ou, por exemplo, na pré-história, nas paredes das cavernas, tá? E um dos primeiros mapas a serem confeccionados pelo ser humano, tá, numa distância e numa amplitude maior, foi os chamados mapas TO. Então, esses mapas eles foram confeccionados na Idade Média. A Idade Média, só para nós nos localizarmos temporalmente, é um período que se estende ali do século V até o século XV, tá? Um período ali de 1000 anos, chamado de Idade das Trevas. Nesse período ocorreu poucos avanços, tá? No quesito confecção de mapas, no quesito cartografia. Por exemplo, um mapa que começou a ser utilizado naquela época eram os mapas em formatos TO. E como eram esses mapas, tá? Então, era um mapa que tinha um desenho parecido com um T. Então, os mares eram representados como um T. E havia só apenas 3 continentes, porque naquela época, entre aspas, a América não tinha sido descoberta, tá? Então, os continentes conhecidos ali naquela época, naquele período, pelos povos que hoje em dia formam a Europa, era apenas a própria Europa, a Ásia e a África. Então, esses 3 continentes eles estavam separados através de mares em forma ali de um T, e em volta um oceano circulando, tá? Então, os mares faziam um T e o oceano um O circulando. Por isso que é chamado de mapas TO.
durante esse período de Idade Média, tá, que são 1000 anos, do século V ao século XV, diversas áreas do conhecimento, diversas ciências, elas tiveram uma certa estagnação ali, tá? Porque naquele período, a Igreja Católica, ela perseguia os cientistas, os teóricos, os filósofos, que tinham opiniões ou estudos diferentes daqueles defendidos pela Igreja Católica naquele período, naquele momento histórico, tá? Porém, no Oriente, por exemplo, eles não estavam presos a esses dogmas, tá? Então, por exemplo, a bússola, que é um instrumento de localização que é utilizada atualmente, que é utilizada até hoje, né? Ela surgiu ali na China no século XIII, tá? Um outro fato importante também é que no período quando se inicia as grandes navegações, tá? Quando se inicia as grandes navegações, finalzinho do século XV e início do século XVI, aí Portugal, Espanha, por exemplo, os que são os pioneiros nesse processo de descobrimento, entre aspas, de novas terras, eles começaram a desenvolver técnicas cartográficas, tá? Para conseguirem localizar novos espaços, novas terras, até mesmo para a apropriação dessas terras, tá? Um exemplo, Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492, que é o finalzinho do século XV. E Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, descobriu entre aspas, tá? No início do século XVI, que foi no ano de 1500. Por que entre aspas? Porque já haviam povos, já haviam civilizações nessas regiões da América, tá? Então é uma visão eurocêntrica, uma visão própria da Europa, essa nomenclatura de dizer que a América foi descoberta. Mas enfim, a Europa então ela começa a confeccionar novas cartas, tá, topográficas, novos mapas. E nesses mapas já começaram a conter a América, tá, as Américas ali. Como já foi dito, um dos pioneiros nesse processo de destaque, de formulação de novas cartas topográficas, de novas cartas geográficas, de novos mapas, foram os portugueses, tá? Os portugueses, eles criaram ali as chamadas cartas portulana, tá? O que seriam essa carta portulana? Era um mapa que você tinha ali diversas rosas dos ventos e que ajudavam a orientação dos navios, tá? Dos navios portugueses, no quesito em descobrir novas terras, descobrir novos lugares para exploração, tá? A geografia é uma ciência tão antiga quanto as primeiras civilizações humanas, tá? Se formos partir da perspectiva de que os primeiros seres humanos na Terra, eles já sentiam a necessidade de saber onde o rio nasce, onde o rio deságua, de representar o espaço em que ele vive, tá? Nas cavernas, as primeiras representações cartográficas, entre aspas, tá? Então a geografia é uma ciência tão antiga quanto as primeiras civilizações humanas. Todavia, ela só foi formalizada enquanto área do conhecimento na Grécia Antiga. Quem foi o responsável por essa formalização? Foi um geógrafo, historiador, filósofo, matemático chamado Eratóstenes, tá? Então, nessa época, os intelectuais, eles não eram apenas de uma área do conhecimento, tá? Então, eles eram, ao mesmo tempo que eram geógrafos, eram historiadores, eram filósofos. O conhecimento se dava de uma forma holística, ou mais ampla, tá? Traduzindo, melhor dizendo. E ele foi o responsável ali por utilizar a palavra geografia pela primeira vez. Ele foi responsável também por calcular a circunferência da Terra, chegando num valor muito aproximado do real. Então ele foi um dos homens mais importantes para a evolução do pensamento geográfico. E que mais tarde cada vez se dedicaria mais e mais à confecção da cartografia, tá? Que, como já foi dito também, é a ciência que estuda as cartas geográficas ou os mapas, tá? Um outro conceito importante é sobre a questão dos mapas mentais. O que seriam mapas mentais? Então, seriam mapas confeccionado de uma forma não muito técnica, tá? Ele é confeccionado através das nossas próprias experiências. Aí entra também o conceito de lugar, que nós já estudamos. Então, lugar na geografia é a parte, é o espaço, tá? Que nós temos sentimentos afetivos sobre aquele espaço lá. É o espaço vivido,
é o espaço percebido, tá? Então, um mapa mental pode ser confeccionado num papel, por exemplo, e a gente descreve tudo aquilo que achamos importante, tá? Tudo aquilo que é relacionado aos nossos sentimentos, à nossa vivência com o espaço, tá? Mas lembrando, cada um vai ter uma representação diferente do espaço, tá? Na utilização dos mapas mentais, porque cada um percebe o espaço e tem laços afetivos com aquele espaço de uma maneira diferente do outro. Um bom exemplo de representação mental, tá, de mapas mentais, são as maquetes, que são muito utilizadas em trabalhos escolares, por exemplo, tá? E que nós acabamos representando ali aquilo que mais nos chama a atenção, tá? E é representado de maneira não técnica, não profissional. Então nós colocamos aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós percebemos ao nosso entorno, tá? Aí entra até o mesmo conceito de paisagem que nós estudamos, paisagem natural e paisagem cultural. Nós podemos representar esses dois tipos de paisagem numa maquete, por exemplo, tá? E as representações técnicas também. Quais são as representações técnicas atuais? Um bom exemplo é o GPS, tá? Quando nós estamos, por exemplo, no Uber, ou quando estamos em um carro, então é ligado o GPS, tá? E através de imagens tiradas de satélite, nós conseguimos nos localizar no espaço. Então podemos perceber como essas técnicas cartográficas e geográficas, elas são tão presentes no nosso dia a dia, nos dias atuais.